minha filha, que está na Espanha, que mora na Espanha. Ela tinha ovários policísticos, foi o primeiro caso, foi ela, e não podia engravidar. O médico lá, Dr. Pedro, que veio a ser o obstetra dela, ele que fez a aplicação da autohemoterapia nela. E há uns 6 meses depois ela não tinha mais cisto algum, o sistema imunológico tinha devorado os cistos, tinha eliminado os cistos. E ela engravidou a primeira vez, engravidou a segunda vez, depois o médico lá, Dr. Pedro, durante 20 e tantos anos aplicou DIU nela para ela não engravidar mais. Aí inverteu o problema. Antes era estéril e depois tinha que usar DIU para não ficar, porque já estava satisfeito com um casal de filhos, são 2 netos que eu tenho lá. Depois eu usei muitos pacientes aqui, já resolvi muitos casos de cisto de ovário. E de mioma também. O mioma é devorado pelo sistema imunológico. Toda doença que tem uma origem autoimune, quer dizer, tem como origem uma perversão do sistema imunológico que ataca o próprio corpo como se fosse um corpo estranho, é válida o uso da autohemoterapia. Por quê? A aplicação do sangue, e se for difundida em vários lugares, melhor ainda, desvia a agressão imunológica para o sangue, diminuindo a pressão da agressão sobre os tecidos que estão sendo agredidos. No caso da polimiosite, tecido muscular. Na dermatomiosite, tecido muscular e cutâneo. Então desvia. Experiência eu tive com a dermatomiosite, mandado por minha colega dermatologista, a doutora Rícia Florião. Agora, a polimiosite ainda não usei em nenhum caso. Agora, vai funcionar da mesma maneira. Agora, isso por quê? Porque simplesmente desvia a agressão para o sangue e, naturalmente, diminui a agressão para os lugares onde ele está agredindo. Isso seria uma parte. Mas a outra, essa da cura, a única explicação é a indução do que se chama tolerância imunológica. Duas crianças tinham comprovadamente uma disritmia, eram disrítmicas. O eletroencefalograma delas era anormal e tinham convulsões, que são chamadas convulsões epiléticas, epileptiformes, convulsões. As doses de fenobarbital que eles estavam usando eram tão altas para evitar as convulsões que as crianças já não estavam tendo convulsões, mas estavam praticamente impossibilitadas de estudar, até de andar, de andar de bicicleta, não tinham condições de mais nada. E então eu usei a autohemoterapia nessas duas crianças, isso com intervalo de uns 20 anos entre uma e outra, para apenas limpar esse excesso eliminar esse excesso de barbitúricos que estavam impregnando o cérebro dessas crianças. Acontece que depois que houve a desimpregnação e as crianças passaram a ter uma atividade normal, podendo brincar à vontade, andar de bicicleta e tudo, vivendo a vida normal, não voltaram as crises convulsivas, sendo que uma delas tem seguramente uns 20 e tantos anos, e a outra tem aí aqui de Mauá, uns 3 anos, mais ou menos isso, uns 3 anos, não voltou. Mas eu não fiz com essa finalidade, foi apenas com a finalidade de eliminar esse excesso de impregnação de drogas barbitúricas que estavam no cérebro dessas crianças, né? O outro resultado foi até inesperado, nem era o objetivo da autohemoterapia. A autohemo vai ajudar a cicatrização das escaras. Lógico que não pode colocar peso sobre o local, tem que evitar com aquelas protetores, né? Porque a escara é produzida por um atrito contínuo da pele sobre o leito. Além do atrito, é a falta de oxigenação pela pressão local. Os vasos sanguíneos não abastecem de oxigênio os tecidos, eles tendem a se destruir, né? Mas a autohemo vai ajudar a reconstruir
a cicatrização se tornar mais rápida. Dia 10 de setembro de 76, se interna na clínica uma senhora que há 8 meses não andava, estava em cima de uma maca. Nesse tempo eu era chefe da clínica médica do Hospital Cardoso Fontes. E tinha uma consultora dermatológica lá, doutora Rícia Álvares Florião. Aí ela faz o diagnóstico, tira as biópsias, manda para a anatomopatologia do hospital e a doutora Glória Moraes, a chefe da anatomia patológica, dá o laudo. Esclerodermia, fase final. Então a doutora Rícia resolveu dar uma aula. Nós tínhamos toda segunda-feira uma aula dos casos que não fossem rotineiros, né, dos casos que saíam da rotina. E esse é um caso bastante raro. Esclerodermia é uma doença autoimune que não é frequente. Então ela deu uma aula belíssima. Eu aprendi muito com ela, porque eu não sabia nada sobre esclerodermia. Sabia de ter lido um livro, nunca tinha visto paciente escleroderma. Porque a pessoa com esclerodermia fica com a pele como se fosse pele de um jacaré, dura. A pessoa morre numa situação terrível, porque morre em asfixia. O pulmão não pode expandir, não tem condição de expandir, porque fica um bloco de madeira, como dizer, o corpo, né? Quando terminou a aula, quando estava terminando no prognóstico, para dizer o que tinha a fazer pela paciente, a doutora Rícia mandou a enfermeira levar a paciente. E disse para ela, bom, agora chegou a hora de dizer o que tem que fazer pela paciente. Você mandou tirar a paciente para ela não escutar. Ela disse, é verdade, eu não tenho nada a fazer pela paciente. Eu digo, Rícia, você me entrega essa paciente para eu aplicar uma técnica que não é corrente, que chama-se autohemoterapia. Ela riu e disse assim, eu fui residente médica, o senhor sabe que eu cheguei em maio dos Estados Unidos, eu era residente médica lá, numa clínica para onde convergiam todos os casos de esclerodermia de todos os Estados Unidos. E a clínica não era mais nada do que um depósito de escleroderma. Não tinha mais nada a fazer. Então o senhor acha que pode fazer? Eu digo, olha, eu vou agora em casa pegar os 2 trabalhos, o do Gesso Teixeira e do Ricardo Veronese, vou pegar esses 2 trabalhos e você vai ver que a ideia tem fundamento. Fui, levei uns 20 minutos para trazer os trabalhos, cheguei lá, li essas partes principais dos 2 trabalhos e perguntei a ela, e agora isso? Ah, tem lógica, pode funcionar, vale a pena. Eu ia fazer uma coisa nova num hospital, que ninguém nunca tinha feito. Eu então fiz uma dose brutal. Eu tirei 20 centímetros cúbicos de sangue e apliquei 5 em cada braço e 5 em cada nádega, porque eu tinha que produzir um resultado, ou funcionava ou não funcionava. A melhora foi uma coisa espantosa. E por incrível que pareça, 30 dias depois, no dia 10 de outubro de 76, essa paciente saiu andando do hospital. Esclerose múltipla é uma doença mais degenerativa, não é tanto uma doença de autoimune, de autoagressão por anticorpos, não. Uma doença que a bainha de mielina, a parte branca dos nervos, é destruída, se supõe por genético, que a pessoa já nasce com uma tendência àquilo. Há uma frequência grande nas famílias que sofrem de esclerose múltipla de ocorrer mais pessoas. É uma doença até que dá muito mais em mulher, há muito mais frequência na mulher do que no homem. Agora, eu usei a autohemoterapia em esclerose múltipla e a paciente não houve reversão, mas estaciona ou pelo menos retarda a evolução. Há um benefício. Há um tipo de amigdalite que eu usei a autoemo e com um resultado muitíssimo bom, é a amigdalite devido a um streptococcus beta-hemolítico. É a amigdalite que resulta em febre reumática e que resulta em dano no coração, prejuízo com atrofia da válvula mitral, que depois vai ter que só a cirurgia vai corrigir. E essa amigdalite é extremamente resistente aos antibióticos, e a autoemo, junto logicamente também com o antibiótico, vence essa infecção. Eu já curei muitos casos de febre reumática em que a origem dessa infecção era na garganta,
o micróbio se aloja bem e se protege dentro das amígdalas, o Streptococcus beta-hemolítico, né? Por exemplo, um rapaz que hoje já é homem, criança, teve febre reumática gravíssima mesmo, uma coisa muito grave, e foi a autoimuno que salvou, curou ele, e ele ficou sem lesão nenhuma. A outra que eu ia lá, a Petrópolis, até foi um caso que eles consideravam até perdido. Eu nunca vi antistreptolizinas, ASO, que é a sigla, de 1000 e tantos, quando o normal vai até 200. É a coisa mais grave. E foi a autoimuno que conseguiu salvar essa menina. Essa senhora que aluga cavalo e uma aranha armadeira, que é a pior das aranhas, ela chama armadeira porque ela dá um bote, ela é marrom e dá um bote, ela gosta de viver no meio de madeira velha. E lá, como é frio, no inverno tem sempre madeira para usar nas lareiras e tudo. Então, e ela foi picada por essa aranha, na perna. Aí gangrenou a perna dela e realmente já se viu os ossos, tibia e perone, já se viu os ossos, estava uma coisa terrível. E então, como não existe antídoto, e o Instituto Butantan manda que ampute, então ela foi para a Santa Casa amputar. Ela pensou que era um curativo que iam fazer. Quando disseram, ela já amarrada na mesa de operações, que era para cortar a perna, ela começou a gritar e pediu para que soltasse. Disseram que não, que ela ia morrer se não amputasse a perna. Então ela pediu que viesse lá na Santa Casa, chamasse o delegado. E o delegado veio e disse para ela, bom, se a senhora assinar um termo de responsabilidade, os médicos lhe liberam. Mas a senhora vai ter que assinar um termo de responsabilidade, porque eles dizem que a senhora vai morrer gangrenada toda. E ela resolveu assinar. E voltou para Mauá pensando em morrer. Aí me mandaram e eu fiz a autoimunoterapia nela. Só que eu me lembrei, aí juntei mais outro recurso. Uma solução de cloreto de magnésio, com 20 gramas com 2 litros de água, para ficar isotônico. E lavava as feridas com esse cloreto. Então eu acho que aí juntou as duas coisas. A ação dessa solução como um poderosíssimo desinfetante e a autoimunoterapia que funciona como um poderoso estímulo imunológico. Então juntou as duas coisas. E em mais ou menos umas 2 ou 3 semanas estava com a perna curada. No caso da gangrena, por exemplo, eu tive uma paciente que teve uma úlcera de perna, pegou o tornozelo dela e já se via até os tendões, estava no caso que chegou a nível de amputação. Então, estava marcado para 2 ou 3 dias depois a amputação desse pé. Essa senhora é diabética há muitos anos. Então, uma pessoa da família me chamou, eu fui lá no Lins de Vasconcelos atender e achei que deveria ser tentada a autohemoterapia nesse caso, que ainda havia possibilidade de evitar essa amputação. Então, prescrevi a autohemoterapia, ela fez um tratamento de algumas semanas e a úlcera fechou e ela não teve que amputar, e veio a falecer uns 20 anos depois, em consequência de um acidente vascular agudo, um infarto do miocárdio, e a diabetes produz esses acidentes vasculares, né? Mas morreu com o pé que ia ser amputado uns 20 anos antes. Quer dizer, ela ganhou 20 anos de uma qualidade de vida maior, porque já que ela podia caminhar, andar perfeitamente, tudo, e sem o uso de nenhum aparelho, sem nada.